Mistérios. Esse, para mim, sempre foi um tema muito interessante. Hoje, sabemos que existem inúmeros acontecimentos ao redor do mundo que ainda não possuem explicações claras. Casos como desaparecimentos e assassinatos sem solução fazem parte da história da humanidade desde o seu início. Já há vários anos, nós tentamos desvendar esses mistérios, mas dada a sua complexidade, é bem provável que nunca tenhamos respostas definitivas. Por isso, decidi então reunir alguns desses casos e apresentá-los a vocês nesse vídeo. Sem mais delongas, vamos explorar alguns desses mistérios e crimes que até hoje permanecem sem solução. Na manhã fria do dia 15 de janeiro de 1947, a dona de casa, chamada Betty Bersinger, moradora do bairro de Lemon Park, na cidade de Los Angeles, passeava com a sua filha de 3 anos quando notou algo branco entre as ervas daninhas em um terreno baldio. Em um primeiro momento, a mulher pensou se tratar de um manequim que foi descartado, mas, ao se aproximar, percebeu que, na verdade, se tratava de um corpo humano mutilado. Rapidamente, a mulher chamou a polícia, que chegou ao local em poucos minutos. Os policiais encontraram o corpo nu de uma mulher que havia sido dividida ao meio. Ela estava deitada de costas, com os braços levantados acima dos ombros. Além disso, o seu corpo possuía fissuras e machucados. A boca da mulher havia sido cortada, estendendo um sorriso de orelha a orelha. O corpo encontrado naquela manhã por Bersinger pertencia a Elizabeth Shorts, de 23 anos. Esse é um dos casos mais famosos dos Estados Unidos. E para que a gente possa entender todo esse caso melhor, precisamos contar um pouco sobre a vida de Elizabeth Shorts antes do seu terrível assassinato. Elizabeth Short nasceu no dia 29 de julho de 1924. Ela era a terceira de 5 filhas do casal Cleo Shorts e Phoebe May Shorts. O seu pai, Cleo, trabalhava na época como projetista e construtor de campos de minigolf, um passatempo que era muito famoso lá nos Estados Unidos na época. O sucesso financeiro de Cleo, infelizmente, duraria pouco, já que o pai de Elizabeth acabou perdendo tudo por causa da crise de 1929. No ano seguinte, o seu carro foi encontrado abandonado em uma ponte, o que parecia ser um típico caso de suicídio. Elizabeth Shorts tinha apenas 6 anos de idade na época, e a sua mãe começou a trabalhar para sustentar 5 filhas. A Elizabeth não chegou a completar o ensino médio e a sua adolescência foi marcada por problemas respiratórios, como asma e bronquite. Em 1942, a família recebeu uma carta de Cleo Shorts, o seu pai. Na carta, ele pedia desculpas por seu desaparecimento e contou que estava começando uma nova vida em São Francisco. Elizabeth, quando completou 18 anos, decidiu sair de casa para ir morar com seu pai. Mas a convivência entre eles dois não duraria muito. Eles brigavam constantemente, principalmente porque o pai de Elizabeth exigia que ela fizesse todas as tarefas domésticas. O seu pai também tinha ciúmes de sua beleza, que chamava muito a atenção dos homens. Naquela época, São Francisco era uma das bases mais importantes dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, então tinha muitos soldados e marinheiros circulando pela cidade. Após deixar a casa de seu pai, Elizabeth passou a viver com um sargento, que a agrediu depois que ela o rejeitou. Em setembro de 1943, ela foi detida por consumo de álcool, já que ela tinha menos de 21 anos de idade. Ela acabou sendo enviada de volta a Boston. Logo depois disso, mudou-se para a Flórida, onde ficou noiva de um piloto de caça, mas ele faleceu antes de conseguirem se casar. Em julho de 1946, ela retornou à Califórnia e se estabeleceu em Los Angeles, onde começou a trabalhar como garçonete. Em 9 de janeiro de 1947,
Elizabeth retornou novamente a Los Angeles, depois de passar alguns dias em San Diego com Robert Marley, um vendedor casado de 25 anos, com quem ela tinha um relacionamento casual. Elizabeth iria se encontrar com uma de suas irmãs, e essa foi a última vez que ela foi vista com vida. No dia 15 de janeiro de 1947, por volta das 10 da manhã, o corpo de Elizabeth foi encontrado. Como eu já havia dito, o seu corpo estava brutalmente mutilado com cortes e sinais de tortura. A necrópsia na época revelou que ela foi torturada enquanto ainda estava viva. As autoridades conseguiram concluir que Elizabeth havia sido amarrada e torturada por vários dias. Ela provavelmente foi morta entre os dias 9 e 15 de janeiro. Depois disso, devido à falta de sangue no local e na vítima, a polícia sugeriu que o corpo tivesse sido levado e abandonado no terreno baldio. Isso, no entanto, não respondia à principal dúvida de todo mundo na época: quem havia cometido esse crime? O jornal Herald Express recebeu centenas de denúncias de dicas anônimas por meio de cartas e telefonemas no intuito de resolver o caso. A grande cobertura da mídia fez com que, surpreendentemente, 59 pessoas confessassem o crime. Todas, no entanto, foram descartadas. Acredita-se que essas declarações fossem apenas tentativas dessas pessoas de se tornarem famosas. A polícia investigou oficialmente mais de 20 suspeitos, mas nunca chegaram a uma conclusão final. Ou seja, o caso permanece em aberto até os dias de hoje. O assassinato da Dália Negra pode ser considerado um dos maiores mistérios de Hollywood. Ele nunca foi concluído. As cartas, confissões e dicas anônimas não levaram a polícia a lugar nenhum. E até hoje, não se sabe quem foi o responsável pela morte de Elizabeth. Em julho de 1518, uma mulher chamada Frau Trófia começou a dançar pelas ruas de Estraburgo, uma cidade que na época fazia parte do Sacro Imperial Romano, que hoje fica na França. Naquele tempo, as opções de diversão eram poucas, então as pessoas que passavam por ali ficavam apenas curiosas vendo aquela mulher dançando. Frau Trófia girava, pulava e se movia, mas sem música nenhuma. A princípio, parecia uma simples diversão, mas logo a situação se transformaria em um caos. Seis dias se passaram. Frau Trófia ainda continuava a dançar. Ela não havia dormido ou comido, e dia e noite continuava em movimento, independentemente do tempo. Isso já era preocupante, mas o mais estranho aconteceu quando outras pessoas começaram a se juntar a ela. Não foram uma, não foram duas, mas dezenas, até centenas de pessoas. Elas dançavam sem parar, como se estivessem possuídas por uma força invisível, incapazes de controlar os seus próprios corpos. Homens, mulheres, jovens e idosos, todos dançando, sem conseguirem se controlar. As ruas de Estraburgo se tornaram um palco de um espetáculo macabro, onde as pessoas se entregavam a essa dança sem fim, até que suas forças se esgotassem. Ao longo das semanas, a epidemia da dança se espalhou, e os números de pessoas envolvidas aumentava a cada dia. Estima-se que, ao todo, mais de 400 pessoas tenham sido afetadas por esse estranho comportamento. Algumas dessas pessoas dançavam até cair, exaustas e feridas. Outras simplesmente desmaiavam. Mas o pior de tudo é que muitas pessoas acabavam também morrendo, vítimas do esforço físico extremo, do cansaço insuportável e da falta de água e de alimentos. O que estava acontecendo em Estraburgo parecia ser algo além da compreensão humana. Quando o Conselho de Estraburgo percebeu que a epidemia da dança estava fugindo do controle, eles tomaram medidas desesperadas para tentar parar as pessoas de dançar. No início, as autoridades não sabiam o que estava causando aquele comportamento estranho. A primeira coisa que tentaram foi simplesmente permitir que as pessoas continuassem dançando,
O conselho acreditava que se as pessoas dançassem até se cansarem completamente, isso poderia, de alguma forma, curá-las. Então, eles organizaram uma espécie de espaço onde as vítimas da dança poderiam dançar sem parar. Para isso, eles contrataram músicos para manter o ritmo da música, pensando que a música ajudaria a exaurir as forças dos dançarinos. Mas, ao invés de aliviar a situação, essa tentativa só fez com que mais pessoas começassem a dançar. A epidemia se espalhou ainda mais, e as pessoas continuaram dançando até ficarem completamente exaustas. Quando perceberam que essa abordagem não estava funcionando, o conselho procurou médicos e conselheiros religiosos em busca de respostas. Alguns médicos sugeriram que o fenômeno poderia ser causado por uma doença, como o ergonismo, uma espécie de intoxicação causada por um fungo que cresce no trigo e que pode causar alucinações e comportamentos estranhos. Outros acreditavam que o que estava acontecendo era uma espécie de castigo divino ou uma possessão demoníaca. Com isso, o conselho começou a tomar medidas mais drásticas. Tentaram levar as pessoas para capelas e igrejas, onde os religiosos rezavam por elas, tentando exorcizar o que eles consideravam uma possível possessão demoníaca. Mas, apesar de todos esses esforços, a epidemia só diminuiu com o tempo, sem uma explicação clara do que realmente causou aquele comportamento. Uma outra explicação possível para a epidemia da dança é a ideia de uma resposta psicossocial coletiva, ou seja, uma reação psicológica em massa. Na época, a cidade de Estrasburgo enfrentava condições extremamente difíceis. Havia fome, doenças e um ambiente social e religioso tenso. A peste e a fome estavam devastando a Europa, e as pessoas viviam em constante medo e sofrimento. É possível que, sob tamanha pressão psicológica e emocional, um grupo de pessoas tenha começado a sofrer um tipo de histeria coletiva. Esse fenômeno ocorre quando um grupo de indivíduos, compartilhando de um mesmo estresse, começa a manifestar sintomas semelhantes, muitas vezes sem uma causa física clara. Esse tipo de reação pode ser desencadeado por fatores como a ansiedade, o medo, a falta de esperança ou o desespero generalizado. Embora a epidemia da dança de 1518 tenha sido um caso marcante, ele não foi o único. Ao longo da Idade Média, outras danças frenéticas aconteceram em várias partes da Europa. Em 1237, crianças da cidade de Erfurt dançaram por 20 quilômetros até a cidade de Erstadt, onde desmaiaram de exaustão. Além das danças, a histeria coletiva também se manifestou de outras maneiras. Entre os séculos XV e XIX, em conventos de freiras, algumas começaram a agir de forma estranha, como subir em árvores, miar como gatos e latir como cachorros. Mesmo com o fim da Idade Média, doenças psicogenéticas em massa continuaram a acontecer. Em 1962, cerca de 1000 pessoas na Tailândia começaram a rir de forma incontrolável por até 16 dias. E o riso só parou após 18 meses. O grande desafio para os estudiosos dessas doenças psicogenéticas em massas é que elas acontecem tão raramente que fica difícil estudá-las de forma mais profunda. Não se sabe exatamente o que causa esses surtos, nem o que fazem desaparecer, e o mistério ainda continua até hoje. Lan Hoi, ou Elisa Lam, como ela costumava ser chamada, era uma jovem de 21 anos de idade, natural de Vancouver, lá no Canadá. Ela era descrita por aqueles que a conhecia como uma pessoa gentil, inteligente e criativa, com uma personalidade única. Ela estava no início de sua jornada adulta, estudando psicologia. Ela tinha muito interesse em saber como é que funcionava a mente e o comportamento humano. Em suas redes sociais, Elisa compartilhava reflexões pessoais, escrevia sobre suas lutas internas e, por vezes, se mostrava ser uma jovem sonhadora com vontade de conhecer o mundo. Ela tinha um histórico de transtorno bipolar.
uma condição que ela não escondia dos seus amigos e seguidores e que a acompanhava ao longo de sua vida. Essa condição, de acordo com Elisa, era uma das coisas que ela tentava entender e lidar, mas isso nunca a impediu de tentar viver uma vida normal. Em janeiro de 2013, Elisa tomou a decisão de viajar sozinha para Los Angeles. Os pais dela não gostaram muito dessa ideia, mas ela disse para eles que iria ligar todos os dias para dizer que estava tudo bem. Apesar de ainda estarem receosos, os pais de Elisa deixaram a jovem ir. Elisa naquele momento estava ansiosa para conhecer a cidade, aproveitar a liberdade e se desligar um pouco da sua rotina. A viagem parecia ser uma maneira de ela se redescobrir e de dar uma pequena pausa na sua vida acadêmica. Ela planejou ficar hospedada no famoso Cecil Hotel. Ela escolheu esse lugar por causa do seu preço. A hospedagem do hotel não era cara e, além disso, ele ficava localizado no centro da cidade de Los Angeles, então parecia ser uma boa opção para ela. Elisa chegou ao Cecil Hotel no dia 26 de janeiro de 2013. No início, Elisa Lam foi colocada em um quarto compartilhado no 5º andar do hotel, onde ela teria que dividir o espaço com mais 2 outras mulheres. No entanto, após alguns dias, essas moças começaram a ficar com medo do comportamento de Elisa, que parecia cada vez mais bizarro. As 2 moças foram até os funcionários do hotel e pediram para que transferissem a Elisa para outro quarto. De acordo com a gerente do hotel na época, Emily Price, Elisa havia deixado bilhetes espalhados pelo quarto, dizendo para as 2 mulheres irem embora. Além disso, ela trancava a porta do quarto e exigia que as outras fornecessem uma senha para poderem entrar. Diante dessa atitude incomum e preocupante, a gerente decidiu transferir Elisa para outro quarto, no mesmo andar, mas dessa vez ela ficaria sozinha, sem mais ninguém para dividir o espaço. Nos dias seguintes, Elisa foi a um show de comédia de Conan O'Brien, que apresenta um talk show semelhante ao do Danilo Gentili aqui no Brasil. O evento aconteceu em Burbank, na Califórnia. Enquanto a maioria do público estava se divertindo, Elisa continuava com seu comportamento estranho. Em um determinado momento, ela tentou entrar em uma área restrita, que era exclusivo para os funcionários, o que resultou em sua expulsão do local, sendo escoltada para fora do teatro pelos seguranças. No dia 31 de janeiro de 2013, Elisa Lam foi vista entrando no elevador do Hotel Cecil por volta das 2 horas da manhã. O vídeo foi gravado pela câmera de segurança de dentro do elevador do hotel. Na gravação, Elisa entra no elevador e começa a apertar vários botões no painel, mas o elevador não se move. No começo, ela parece calma, mas logo seu comportamento começa a ficar mais estranho. Ela se afasta para um canto do elevador e começa a gesticular com as mãos, como se estivesse comunicando com alguém, mas ninguém, além dela, aparece na gravação. Os pais de Elisa nesse mesmo dia tentaram entrar em contato com ela via telefone, mas não conseguiram. Isso era muito estranho, já que Elisa ligava praticamente todos os dias para eles, para dizer que estava tudo bem, mas nesse dia ela não fez isso. Então, preocupados, os pais da garota entraram em contato com o departamento de polícia. Eles pediram para que os policiais fossem até o hotel para verificarem se a garota estava bem. Os policiais chegaram na recepção do hotel e perguntaram em qual quarto a Elisa estava hospedada. Chegando no quarto da jovem, no 5º andar, eles bateram várias vezes na porta, mas ninguém atendeu. Os policiais então pediram uma chave reserva para os funcionários do hotel, e aí sim eles conseguiram entrar no quarto de Elisa. O quarto estava muito bagunçado. Os documentos e outros pertences da garota ainda estavam no quarto. Isso significa que Elisa ainda estava no hotel. Então, assim se iniciou as buscas pela Elisa Lam. O primeiro local a ser investigado foi o hotel.
A polícia fez uma busca nos arredores do estabelecimento. Eles também fizeram várias entrevistas com os funcionários e hóspedes do Cecil Hotel, mas ninguém sabia o que tinha acontecido com a garota depois do dia 31 de janeiro. Em 15 de fevereiro, a polícia decidiu divulgar o vídeo do elevador na internet para tentar obter mais pistas. Eles esperavam que alguém pudesse identificar Elisa ou fornecer alguma informação importante. O comportamento estranho de Elisa fez com que as pessoas imaginassem que ela poderia estar com algum problema mental ou que ela pudesse estar sob efeito de alguma substância ilícita. Também começaram a surgir várias teorias, desde conspirações sobre o hotel até ideias de que algo sobrenatural teria feito a garota desaparecer. Enquanto as buscas continuavam sem sucesso, os hóspedes do hotel começaram a reclamar da água, que estava com um gosto e cor estranha. Com essas reclamações, os funcionários do hotel foram verificar os tanques de água do prédio. Foi só no dia 19 de fevereiro de 2013, quase 3 semanas depois do desaparecimento, que o corpo de Elisa foi encontrado em um dos tanques de águas do hotel, no topo do prédio. O acesso ao tanque era bem difícil, com uma tampa pesada e travada, o que levou muitas dúvidas sobre como é que ela teria chegado lá. A descoberta foi um choque, já que o tanque, como eu já falei, estava numa área de difícil acesso e parecia impossível que ela tivesse subido ali, sozinha. Uma das explicações mais discutidas é que Elisa Lam poderia ter sofrido um surto psicótico. Ela tinha um histórico de transtorno bipolar, uma condição que pode causar mudanças extremas no comportamento, como episódios de mania e depressão. Para quem não sabe, a mania é uma das fases do transtorno bipolar, sendo caracterizada por um estado de intensa euforia, havendo aumento de energia, agitação, inquietação, mania de grandeza, a perca do sono, podendo até causar agressividade, delírios e alucinações. Algumas pessoas acreditam que ela pode ter tido um episódio de mania ou psicose enquanto estava sozinha no hotel. No vídeo do elevador, Elisa parece agitada e a sua interação com os botões e com o ambiente sugere que ela estava em um estado alterado. Ela parece não perceber o que está acontecendo ao seu redor, o que pode ser um indicativo de um surto psicótico. Se ela estivesse tendo um surto, poderia ter sim subido até o topo do prédio, sem saber o que estava fazendo, entrado no tanque de água e se afogado. Outra teoria é que Elisa Lam pode ter usado drogas ou medicamentos, que pode ter contribuído para o seu comportamento estranho no vídeo e para o fato de ela ter entrado no tanque de água. Embora o relatório da autópsia não tenha encontrado substâncias ilícitas no corpo dela, alguns sugerem que ela poderia ter sido afetada por uma overdose acidental de medicamentos, talvez um efeito colateral de algum remédio que ela estava tomando para tratar o seu transtorno bipolar. O comportamento no elevador também foi apontado por alguns como um possível efeito de alucinações ou desorientação provocadas por drogas, embora não haja provas concretas disso. Por causa do histórico sombrio do hotel, algumas pessoas disseram que algo sobrenatural pode ter causado a morte da jovem. O misterioso desaparecimento e morte de Elisa Lam não foi o primeiro incidente sombrio na história do Cecil. Na verdade, o hotel tem um passado obscuro que contribuiu para sua fama como uma das propriedades mais macabras e supostamente assombradas de Los Angeles. Inaugurado em 1927, o hotel foi palco de 16 mortes não naturais e que ao longo dos anos o hotel já recebeu a hospedagem de 2 serial killers. Richard Ramirez, ou o Perseguidor da Noite, como era conhecido na época, esteve hospedado no Cecil entre 1984 a 1985. Outro assassino em série, chamado Jack Hunter Reagan, ou o Estrangulador de Viena, também passou pelo hotel. Dado esse histórico sombrio do Cecil, muitos acreditam que algo sobrenatural pode ter sido responsável pela morte de Elisa Lam. Apesar das diversas teorias apresentadas,
A explicação mais aceita é a primeira que eu mencionei, a de que Elisa Lam poderia ter tido um surto por não estar tomando seus medicamentos. Lembram que eu falei que a Elisa estava apresentando um comportamento estranho desde o início de sua hospedagem? Bem, a falta de medicamentos adequados para tratar sua bipolaridade poderia explicar esses comportamentos estranhos que a Elisa estava tendo. Essa é a teoria mais aceita pelas autoridades e especialistas. Embora a causa oficial foi determinada como um afogamento acidental, o mistério em torno do seu comportamento e as circunstâncias ao redor de sua morte continuam a alimentar teorias e discussões. Para muitos, o caso não está completamente resolvido, pois ainda há muitos pontos que ainda não foram totalmente explicados. Jorge da Costa Alves era um garoto de 18 anos que morava em Niterói, no Rio de Janeiro. Ele era um jovem comum, com gostos simples e uma vida tranquila. Um dos seus passatempos favoritos era soltar pipas nas colinas e morros de sua cidade. No dia 20 de agosto de 1966, Jorge vai ao Morro do Vintém, uma área afastada e com um terreno acidentado. Ali era um lugar relativamente tranquilo. Parecia um bom lugar para o garoto soltar a sua pipa. Enquanto caminhava pelo morro e procurava um bom local para soltar suas pipas, Jorge se deparou com algo completamente bizarro. Ao atravessar um terreno irregular, ele encontrou 2 corpos caídos no chão. Os corpos estavam em um estado avançado de decomposição, o que indicava que já fazia um bom tempo que eles estavam ali. O que mais chamou a atenção de Jorge, no entanto, foi o fato de que os 2 homens estavam vestindo sobretudos pretos e usavam máscaras em formato de óculos, feitos de chumbo. Assustado e sem saber como reagir, Jorge procurou a ajuda da polícia e contou o que havia visto. Os policiais chegaram no local e identificaram as vítimas como Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, 2 técnicos da cidade vizinha Campos de Goytacazes. Eles haviam se deslocado para Niterói antes de morrerem, mas as circunstâncias em torno da presença deles ali eram, até aquele momento, um mistério. O estado avançado de decomposição dos corpos dificultou a análise forense, impedindo a obtenção de pistas claras sobre a causa da morte. Esse fator atrasou ainda mais as investigações, uma vez que a polícia não conseguia encontrar sinais óbvios de homicídio ou violência. No bolso de um dos homens, os investigadores encontraram um bilhete escrito à mão, que apresentava uma mensagem bem estranha. A mensagem dizia: às 16h30 está no local determinado, às 18h30 inserir a cápsula após o efeito, proteger metais, aguardar o sinal, máscara. Além do bilhete, estavam presentes toalhas molhadas, uma garrafa d'água vazia e um bloco de notas com códigos eletrônicos, como se os homens estivessem envolvidos em algum tipo de atividade científica. A mensagem misteriosa sugeria que os homens estavam envolvidos em algo planejado, com horários e ações específicas a serem tomadas, como ingerir uma cápsula e esperar um sinal para colocar a máscara. O que isso significava? Um ritual? Uma experiência científica? Bem, era difícil saber. O caso gerou uma grande repercussão na mídia e na comunidade local. O mistério das máscaras de chumbo, como passou a ser conhecido esse caso, rapidamente se espalhou por programas de rádios e jornais. A estranheza e o medo em torno dos acontecimentos geraram uma onda de teorias que tentavam explicar o que teria causado a morte desses 2 homens. No início, algumas pessoas acreditavam que esses homens poderiam ter sido vítimas de um crime envolvendo algum material radioativo. A ideia era que as máscaras de chumbo serviriam como uma proteção contra a radiação e que os homens poderiam ter sido mortos por traficantes ou compradores de substâncias radioativas.
Outra teoria bastante discutida foi a de que os homens haviam sido vítimas de um ritual de ocultismo. O fato de eles usarem máscaras de chumbo que se assemelham às de algumas seitas esotéricas deu força a essa linha de pensamento. A ideia era que eles poderiam ter sido sacrificados como parte de algum ritual secreto. Um dos maiores problemas na investigação foi que a polícia não realizou um exame toxicológico completo nos corpos. Isso impediu que a causa da morte fosse esclarecida de maneira objetiva. Não havia sinais claros de violência ou envenenamento, o que deixou o caso ainda mais difícil de resolver. Em 1967, os corpos foram exumados para tentar novas análises, mas a decomposição avançada impediu que qualquer novo dado relevante fosse descoberto. O caso então foi arquivado em 1969, sem que uma conclusão definitiva fosse alcançada. O mistério das máscaras de chumbo continua sendo um dos maiores enigmas da história recente do Brasil. As teorias e especulações ainda circulam, mas a verdade sobre o que aconteceu com Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana nunca foi revelada.